Pessoal, tudo bem? Olha só, sou Ana Paula com mais um boletim político de análise política aqui para vocês. E eu quero saber quem vocês acham que é o maior culpado pelas tarifas impostas por Donald Trump ao Brasil. Vocês acham que é o governo Lula, devido à maior aproximação com a China, com as ditaduras ao redor do mundo, ou às simples provocações como a questão do dólar no BRICS? Será que é a família Bolsonaro, que inclusive o filho do Bolsonaro está lá nos Estados Unidos tentando, né, articular para que os Estados Unidos ajude a salvar o pai dele aqui de uma perseguição política e judicial? Ou vocês acham que é o próprio simples fato de Trump ver um país totalmente frágil em que ele pode tomar vantagem? Quem é o culpado nessa história? Os três? Nenhum? É outra opinião? É um desses que eu citei? Deixa aí sua opinião, pois nesse boletim aqui vamos revelar um pouquinho do que foi descoberto e também do que a mídia está trazendo, né? Em que coloca o presidente do Brasil contra a parede. O Brasil, inclusive, já começou a sentir o peso de suas ações e as consequências delas, né? Inclusive enviou representantes do Senado aos Estados Unidos para tentar estancar essa crise. Enquanto isso, no Brasil, gente grande já começa, ó, pular do barco da esquerda, já prevendo uma maré sem retorno ao redor do Lula. Gente, eu já te convido a se inscrever aí no nosso canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar bastante, porque aqui você tem notícia, análise independente sobre a política do Brasil e fora do Brasil também. Então, eu sou Ana Paula, bem-vindos. Vamos começar aqui com o povo que se volta contra Lula, a maioria acha que ele errou ao provocar Trump na reunião do BRICS. E aqui, o próprio Nicolas Ferreira se posicionou e ainda fez uma crítica, apresentou um pedido de impeachment contra o Lula. Então, saiu aqui no jornal Correio Brasiliense que o Nicolas Ferreira protocolou um pedido de impeachment contra Lula por crise com os Estados Unidos, gente. O deputado alega que decisões de Lula comprometeram a dignidade da nação e causaram sanções econômicas ao Brasil. E o deputado federal Nicolas Ferreira, ele é do PL, ele protocolou na terça-feira, dia 15 de julho, um pedido formal de impeachment contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Câmara dos Deputados. O documento foi entregue ao presidente da casa, Hugo Mota, e acusa o chefe do executivo de cometer crimes de responsabilidade que teriam provocado um desgaste diplomático com os Estados Unidos, culminando na imposição de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros. Então, segundo o parlamentar, Lula teria violado dispositivos da Lei 1079 de 1950, que trata dos crimes de responsabilidade, ao adotar uma política externa que, segundo ele, afronta a dignidade do Brasil e compromete a estabilidade econômica do país. E aqui as acusações, né? No pedido, Nicolás Ferreira aponta 2 crimes de responsabilidade que teriam sido cometidos por Lula. O item 6 do artigo 5º da lei, que considera crime a celebração de tratados, convenções ou ajustes que comprometam a dignidade da nação, e o item 7 do artigo 9, que configura atentado à probidade administrativa quando o presidente age de maneira incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. E o deputado atribui a recente sanção imposta pelos Estados Unidos a tarifa de 50% sobre importações brasileiras, a maior entre os países atingidos, a uma série de atitudes tomadas por Lula em sua política externa. Entre os episódios citados estão a aproximação com regimes autoritários, como Irã, incluindo a permissão para navios de guerra iranianos atacarem território brasileiro, a recusa do governo em reconhecer formalmente o PCC como grupo terrorista, mesmo após solicitação dos Estados Unidos, a defesa da desdolarização no âmbito do BRICS, entendida por Ferreira como uma provocação à hegemonia econômica americana, declarações públicas consideradas ofensivas a líderes internacionais como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Então, para o deputado, a conduta do presidente tem causado retaliações econômicas que afetam diretamente os trabalhadores, os exportadores, os setores produtivos e a estabilidade macroeconômica do país. Então, o presidente Lula comprometeu gravemente a imagem e a respeitabilidade do Brasil no cenário internacional, afirma o documento. Essa conduta pessoal, reiterada e institucionalmente expressa,
atingiu a dignidade da nação e produziu efeitos concretos, sanções econômicas e perdas de confiança diplomática. O Nicolas ainda acusa o presidente de subordinar os interesses do país a alinhamentos ideológicos e confrontos pessoais, em vez de priorizar o pragmatismo diplomático. E aqui mostra que os próximos passos, com o pedido protocolado, caberá agora ao presidente da Câmara, Hugo Mota, decidir se dá andamento ao processo. Caso aceite, será criada uma comissão especial composta por deputados indicados pelos partidos, respeitando a proporcionalidade das bancadas. E a gente vai acompanhar tudo isso de perto, né, meus amigos? Mas aqui é importante já refletirmos as consequências de tudo isso. A gente vê aí que o Lula provocou, o Trump revidou. E a reação da população é essa. Uma pesquisa, inclusive, da Genial Quaest revelou que 55% dos brasileiros consideram que Lula foi o responsável pelo tarifaço. Lula provocou Trump ao criticá-lo durante a cúpula do BRICS e 31% discordaram. Também, além disso, 72% dos entrevistados veem o tarifaço de Trump como um erro, enquanto 53% aprovam a reação de Lula de retaliar. Ou seja, o povo percebe que Lula iniciou o embate e enxerga Trump apenas respondendo a esse ataque. Achou alguém, né, que não tem medo de bater de frente. E por que a maioria vê Lula como culpado, gente? É uma crítica pública forte ao chamar de irresponsável o uso de redes sociais para ameaças. Lula inflou uma tensão diplomática. Tem o contexto ideológico, né? Sua proposta de desdolarização no BRICS irritou Washington e saiu caro. E a mensagem impetuosa. Muitos veem falta de maturidade nas palavras presidenciais que desencadeiam retaliação. Então o Trump, ele reage. Anunciou aumento de 50% nas tarifas contra produtos brasileiros, associado à pressão por manter Bolsonaro também livre. E essa retaliação foi vista como coerente com o posicionamento inicial do Brasil. Então a resposta do Trump não é necessariamente aí considerado, com base nessa população aqui, gratuita, mas sim reação lógica a provocações diplomáticas. E as reações públicas e protestos, né, mostram o discurso nacionalista, mas a maioria entende a sequência dos fatos. A mesma pesquisa mostra que 66% sabiam das tarifas, 79% acreditam que ações prejudicarão essa vida doméstica do brasileiro. Então, há clara insatisfação com a postura do Lula e apoio à reação, num desdobramento raro de união nacional, né? E olha que interessante, até pessoas que disseram votar em Lula concordam que Lula provocou e Lula não agiu de forma ética, de uma postura que se espera de um presidente da República. E se Lula não provocasse, será que Trump iria tarifar o Brasil mesmo assim? O brasileiro comum enxerga isso. Lula errou, provocou e Trump respondeu. Agora o desafio é desarmar a tensão, né? Reverter o embate político, reforçar o diálogo pragmático com os Estados Unidos, proteger empregos e comércio. Então, Lula começou com críticas públicas, postura ideológica agressiva, Trump respondeu com tarifas e pressão formal. Agora a população já entendeu isso, o erro tá aí na cara, escancarado, é uma reação americana previsível, agora cabe ao governo, à sociedade, acordar para o fato. Sem prudência na diplomacia, reações virão, e elas já começaram. É como minha mãe dizia, quem procura, acha. Então, procurou, Lulinha? Achou. E aí, a gente vê o quê? Agora estão tentando reparar o erro, né? Olha só, saiu aqui no próprio Senado.leg. Deixa eu até compartilhar minha tela para mostrar para vocês. Ó, grupo de senadores vai aos Estados Unidos negociar tarifaço de Trump. Então, a gente vê aqui que o Senado aprovou na terça-feira do dia 15 a criação de uma comissão temporária externa para atuar diplomaticamente junto ao Congresso norte-americano. O objetivo é estabelecer canais de diálogo para buscar uma solução para a decisão do presidente Trump de adotar tarifas de 50% sobre produtos brasileiros. Então, o grupo formado por 4 senadores viajará para Washington entre os dias 29 e 31 de julho e funcionará por 60 dias. O requerimento para a criação da comissão é o requerimento 556/2025. Ele foi apresentado pelo presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o senador Nelsinho Trade, do PSD, do Mato Grosso do Sul. E segundo Nelsinho, a ideia é construir uma ponte de diálogo com os Estados Unidos no momento em que os canais diplomáticos tradicionais enfrentam dificuldades. Então ele destacou que frigoríficos brasileiros estão avaliando se vão manter a exportação da carne bovina para os Estados Unidos e apontou que os outros setores também estão preocupados com a taxação que está prevista
para entrar em vigor dia 1º de agosto. Então, o empresário precisa de previsibilidade, a gente precisa equacionar essa situação, vamos buscar esse atendimento, abrir esse diálogo e saber exatamente o que está acontecendo, disse o senador. Então, vocês viram aí o que está acontecendo? Vocês percebem? Então, o Brasil percebeu, já criaram aqui essa... Já criaram aqui, né, esse grupo de senadores que vão lá nos Estados Unidos para tentar negociar. Então, gente, isso é um reconhecimento tácito de que a diplomacia tradicional liderada por Lula falhou ao provocar o governo Trump, né, os Estados Unidos. O tarifaço está aí. E agora há necessidade de uma ponte legislativa para tentar conter um pouco desses danos. A pressão partiu do governo americano, mas a solução coube ao Senado brasileiro, implicando que a iniciativa oficial foi reativa, não proativa. O Lula provocou antes desdolarização e tensão no BRICS. Então, antes do tarifaço, o Lula prometeu um discurso agressivo, advogando desdolarização dentro do BRICS e emitindo ironias direcionadas a Trump. E, além disso, na cúpula do grupo, ele afirmou que não aceitava o controle de ninguém, ficou batendo no peito, se achando maioral, né? Mirando diretamente o quê? Aos Estados Unidos. E ninguém é trouxa, ninguém é bobo, né? Essas declarações foram interpretadas como declarações hostis por muitos analistas, repercutindo negativamente em Washington. Então, a retaliação com as tarifas é vista, sim, como uma resposta coerente e direta a essa tensão diplomática. E os outros comportamentos do Lula inflamaram o conflito, né? As críticas em público ao qualificar Trump como irresponsável, palavra de Lula, tá na mídia, tá na imprensa, na mesma imprensa que ele também ajuda a pagar, né? Lula acirrou um ambiente diplomático, colocou o Brasil em posição de confronto, então ele tem que estar pronto para o que der e vier. Aproximação com regimes antagônicos ao Ocidente, é Irã, é Rússia, é Venezuela. Olha, minha mãe falava, né? E existe o ditado, claro que todo mundo conhece, me digas com quem tu andas, que eu te direi quem és. Gente, essa frase nunca fez tanto sentido como agora. Então ele fortalece uma narrativa de ideologia contrária, inclusive aos Estados Unidos. E a pressão sobre o Congresso, né, expedida para endurecer decisões internas, gerou clima de instabilidade, tensões que reverberam externamente. Então, a crescente insatisfação popular, né, como eu falei da revista Quaest aqui, que trouxe a pesquisa Quaest, percebem Trump como reagindo, não atacando sem razão. Então, parte da população acredita que Lula provocou e merece resposta, inclusive na esfera econômica e diplomática, se só assim pode funcionar. Às vezes, só mexendo no bolso para a pessoa reagir, né? E no setor produtivo, a assinatura de 4 senadores para negociar diretamente em Washington confirma que houve falha central na liderança e articulação do governo Lula, reforçando a ideia de que a resposta americana já estava prevista, gente. Então, um governo que provocou a própria crise. É isso que estamos vendo. O envio dessa comitiva do Senado para os Estados Unidos já é um sinal claro de que Lula está na defensiva, buscando conter conflito, iniciado por suas próprias ações. Não é Trump que está iniciando uma guerra econômica, mas sim respondendo a provocações ideológicas e retóricas do Brasil. Enquanto o governo promovia confrontos, a economia sofria, e hoje é o Congresso quem assume aí o protagonismo para tentar mitigar os efeitos. Vamos ver o que vai dar, né? Para sair desse ciclo, eu acredito que o Brasil precisa de diplomacia realista, ações estratégicas coerentes e uma comunicação um pouco mais diplomática, capaz de respeitar o peso de cada palavra, especialmente no mundo interdependente. Então, comenta aí. Porque essa missão dos senadores, na minha opinião, é mais do que uma representação comercial, é um desgaste de credibilidade, um alerta de que provocar sem estratégia gera consequências tangíveis. E quem deveria liderar está deixando outro ator, o Congresso, correr atrás do prejuízo. O que vocês acham? E aí a gente vê o quê? Pessoas pulando do barco, né? Com esse cenário caótico. Tá aqui a coluna do Igor Gadelha, que é do jornal Metrópolis. Ele trouxe o que Ciro Gomes sinalizou à cúpula do PSDB em Brasília. Então, o ex-ministro Ciro Gomes se reuniu com dirigentes e caciques do PSDB na segunda-feira, dia 14 de julho, em Brasília, para acertar a sua filiação à sigla. Ó, a gente pulando o barco aí, ó. Prestes a trocar o PDT pelo PSDB, o ex-presidenciável cearense Ciro Gomes se reuniu com a cúpula do Tucanato na última segunda-feira, dia 14 de julho, em Brasília. O encontro aconteceu na casa do atual líder do PSDB, na Câmara, deputado Adolfo Viana, e contou com a presença do ex-senador Tasso Gereissati, do PSDB.
Além do Tasso e Adolfo, estavam presentes na conversa o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, e deputado federal Aécio Neves, do PSDB. E segundo relatos, Ciro deixou sua filiação ao PSDB encaminhada. A expectativa é que a filiação seja oficializada em cerimônia a ser realizada entre agosto e setembro. Então vocês viram aí? É isso que está acontecendo, esses são os resultados, é as pessoas pulando do barco, né? Ou seja, o que mais falar, né, gente? A gente vê aí um exílio político em curso. Ciro, após quase 3 décadas no PDT, sinalizou a sua saída definitiva da sigla. Com conversas avançadas já sobre a sua eventual filiação ao PSDB, a partido onde ele foi filiado lá nos anos 90 e cujo ex-senador Tasso, né, aliado histórico, lidera a articulação. Então, se confirmada a mudança, que pelo que o jornal trouxe vai ser entre agosto e setembro, será um golpe simbólico e institucional para o projeto político do governo Lula, que já enfrenta oposição interna, né? Então a gente vê que Ciro consolidou-se como figura de oposição ao PT desde a eleição em 2022, mantendo uma postura independente, inclusive em nível estadual no Ceará. Ele rompeu com o seu irmão Cid, agora aliado ao PT, e já contribuiu para o esvaziamento do PDT naquele estado. Então, a migração para o PSDB reforçaria uma polarização contra o lulismo, atraindo eleitores insatisfeitos sem posicionamento claro entre Bolsonaro e Lula. E a divisão interna causa um desgaste partidário, né? Essa articulação de uma debancada que já inclui aliados como Roberto Cláudio, parlamentares federais, provoca uma tensão interna no PDT, ameaça sua capacidade de superar essa cláusula de barreira eleitoral, e a presença do Ciro tem sido considerada um obstáculo para a renovação do partido, segundo membros da direção pedetista. E se ele for para o PSDB, o PDT pode amargar isolamento estrutural e enfraquecimento legislativo. E a reforço aí da narrativa de frente de oposição, a ida do Ciro ao PSDB consolidaria aí uma terceira via opositória, né, vamos dizer assim, mais sólida, opositora mais sólida, trazendo aí uma alternativa de polarização tradicional, retirando legitimidade ao discurso lulista de único contraponto ao bolsonarismo. E elecar, né, o PSDB como opcional ao PT no Ceará, e no plano nacional reconfigura o espectro político. Então a gente vê aí que o isso daqui, gente, tudo, né, essa possível filiação do Ciro ao PSDB representa mais do que uma mudança partidária, é o desmoronamento de uma base ideológica, a cristalização de uma oposição articulada e o espelho de um governo que não sabe reter nem ampliar seus líderes. Então, para Lula, é mais um sintoma de um ambiente hostil que ele mesmo ajudou a inflar e que agora ameaça sua governabilidade. Então, é isso que eu acho. Esse foi o vídeo de hoje. Comente aí sua opinião. Obrigada, um beijo, até logo.